Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal True Index, meu nome é Arthur Bandeira, sou professor de Física, bacharel em Ciências Aeronáuticas e mestrando em Engenharia Aeroespacial. Antes de mais nada, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo aí para aquele seu amigo que vai fazer a banca de PP, de PC da ANAC ou até mesmo para aquele que vai prestar o Enem. Agora, roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da mecânica dos fluidos. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma breve revisão do que vimos na aula passada. Primeiramente, na aula passada nós definimos o que é um fluido. Um fluido é tudo aquilo que não pode resistir a uma tensão de cisalhamento, é aquilo que tem a capacidade de escoar e aquilo que tem a capacidade de se amoldar ao recipiente que contém. Vocês podem perceber que tais características correspondem aos líquidos e aos gases. Contudo, existe uma diferença básica entre um líquido e um gás, pois num corpo líquido, as suas moléculas constituintes elas estão muito próximas a ponto de interagir entre si, haver uma interação intermolecular. Vamos dar um exemplo. A água. A molécula da água é composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, os elétrons, a nuvem eletrônica na ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio ficam mais próximos do átomo de oxigênio do que do hidrogênio, criando assim uma carga parcial, no caso positiva na área dos hidrogênios e negativo no oxigênio. Com essa carga parcial, as moléculas de água interagem entre si, de modo que a molécula, melhor dizendo, o átomo de hidrogênio, ela interage com o átomo de oxigênio, formando assim as chamadas pontes de hidrogênio. Já nos compostos gasosos, as moléculas elas estão muito afastadas de si, de modo que não existe uma interação intermolecular. Essa propriedade entre líquidos e gases faz com que, por exemplo, o volume de um líquido ele seja constante e o volume de um gás ele seja variável. Por exemplo, se eu tenho 1 litro de água e coloco numa garrafa de 2 litros, ela vai continuar sendo 1 litro de água. Se eu colocar na banheira, eu vou ter ali na banheira 1 litro de água. Se eu colocar num galão de 10 litros, eu vou ter ali 1 litro de água. Com os gases já não acontece. O gás ele tem a propriedade de ocupar todo o volume o qual ele está colocado. Por exemplo, se eu tenho uma certa quantidade de gás e colocar numa garrafa de 10 litros, ela vai ocupar os 10 litros da garrafa. Se eu colocar num tanque de 50 mil litros, aquela quantidade de gás vai ocupar os 50 mil litros. Bem, vamos falar agora sobre pressão de um fluido. Primeiramente, vamos imaginar que nós temos uma superfície e que em contato com essa superfície eu tenha um fluido, por exemplo, um líquido ou um gás mesmo. Vamos imaginar, por exemplo, um copo com água. Pois bem, aquela água contida naquele copo contém moléculas, é formada por moléculas, né, de H2O, e elas estão executando movimentos caóticos e aleatórios. Esses movimentos caóticos e aleatórios fazem com que essas moléculas estejam constantemente colidindo com as paredes do copo. Então as moléculas estão o tempo todo assim. Pois bem, meus amigos, então essas colisões entre
Essas moléculas e a parede ali do copo faz com que o líquido ele exerça uma força ali nas paredes daquele copo. Se essa força ela for homogênea nessa superfície, nós dizemos então que existe uma pressão ali constante ali, dada por força dividido pela área. Então, por exemplo, vamos imaginar um copo, vamos imaginar ali o fundo do copo, a força ali de contato entre a água e o copo, ela vai ser constante ali em toda aquela área ali debaixo do copo. Então, a pressão exercida pela água, pela aquela massa de água em cima ali dentro daquele copo, vai ser dada pela força de interação entre a água e a superfície do copo. No caso, o módulo seria igual à força-peso. Lembrando que essa força não é o peso, é a força normal, ou as forças de colisão, mas o módulo seria a força-peso da água, dividido pela área ali do fundo do copo. Quem já praticou mergulho com cilindro, ou alguma vez na vida subiu uma serra dentro de um carro, ou até mesmo andou de avião, normalmente quando está subindo, ou quando está descendo a serra, ou quando está mergulhando, ou quando uma aeronave está no procedimento de pouso, é normal a gente sentir um certo desconforto aqui no ouvido. A gente sente aquele como se nosso ouvido tivesse tapado. Por que acontece isso aí? Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa num carro subindo a Serra do Mar, indo de Santos para São Paulo. A cidade de Santos, ela está a nível do mar. E a cidade de São Paulo, ela está acima da Serra do Mar. Como a cidade de São Paulo, ela está mais alta do que em relação à cidade de Santos, nós vamos ter que a coluna de ar sobre a cidade de São Paulo, a coluna de ar atmosférico, que vai da superfície até o topo da atmosfera, ela é menor do que a coluna de ar que está sobre a cidade de Santos. Somado com outros motivos, isso aí faz com que a pressão atmosférica na cidade de São Paulo ela seja menor do que a pressão atmosférica na cidade de Santos. Ou seja, à medida que nós subimos, ou subimos uma serra, ou até mesmo uma aeronave, nós passamos a experimentar pressões atmosféricas menores. Percebam que a pressão atmosférica ela diminui com o aumento da altitude. Já quem pratica, por exemplo, mergulho com cilindro, percebe que à medida que você vai mergulhando, você vai afundando, vai aumentando a pressão. Você vai sentindo ali no seu ouvido uma pressão maior. Porque quanto mais profundo você vai nadando, maior vai ser a coluna de água que vai estar entre você e a superfície. Então, você vai ter uma coluna de água maior, consequentemente, você vai ter uma coluna de água maior, vai ter uma força-peso maior e vai ter uma pressão maior. Com isso, vamos aprender agora a como calcular a pressão de um determinado fluido estacionado, ou seja, um fluido parado, em função da profundidade. Primeiramente, vamos imaginar um tanque e dentro desse tanque ele esteja completamente cheio de água. Agora, conforme está aqui na figura. Bem, para a gente calcular a variação da pressão com a variação da profundidade, vamos imaginar um problema onde nós temos um tanque medindo uma altura aí de 10 metros, que ele esteja completamente cheio d'água. Agora vamos imaginar que dentro desse tanque nós temos um cilindro, certo? Um cilindro imaginário, e esse cilindro ele seja feito de água. Nós temos um cilindro d'água dentro desse tanque. Por convenção, vamos estabelecer que a superfície da água, lá no topo do tanque, seja o nível zero, ou seja, num sistema de coordenadas cartesianas, vamos estabelecer que a superfície da água ela seja igual a y igual a zero, seja o nível y0. E o y ele vai se tornando cada vez mais negativo à medida que vamos descendo. Então, visualizando esse cilindro, nós vamos ter que a face circular superior, a base superior desse cilindro,
ela vai estar no nível denotado por Y1, enquanto que a base inferior desse cilindro vai estar no nível denotado por Y2. Agora vamos fazer uma análise das forças que atuam nesse cilindro imaginário. A primeira força que vamos analisar é a força-peso. Esse cilindro ele está preenchido por água, a água por sua vez tem uma massa, e como essa massa está sob a ação gravitacional da Terra, então vai estar submetido à ação da força-peso, que é a força de atração entre a Terra e esse cilindro de água. Depois, agora, vamos tratar das duas forças que é gerada pela pressão da água que está em torno desse cilindro. De fato, as camadas de água que estão acima do cilindro vão exercer uma força nesse cilindro, denotada aqui na figura por F1. Já as camadas de água que estão abaixo desse cilindro, eles vão exercer uma força denotada na figura por F2. Então, como esse cilindro ele está em repouso, nós podemos dizer, aliás, nós devemos dizer, que essas três forças elas estão em equilíbrio. Ou seja, F2 está para cima e F1 e W está para baixo. Então, nós vamos ter que F2 vai ser igual a F1 mais W. Ou seja, essas duas forças elas vão estar em equilíbrio. Como dito na aula anterior, quando trabalhamos com fluidos, é mais conveniente trabalharmos em termos de pressão do que em termos de força. Então vamos achar o valor dessa força, mas agora em termos de pressão. Como foi dito anteriormente, pressão é dada por força dividido pela área. Então, no caso, a força 1 ela vai ser dada pela pressão ali naquele nível, no nível Y1, vezes ali a área de seção transversal desse cilindro. Já a força F2 ela vai ser dada pela pressão exercida, a pressão hidrostática, né, a pressão da água ali no nível Y2, vezes a área de seção transversal desse cilindro. E nós temos que peso vai ser dado por a massa da água contida nesse cilindro, vezes a aceleração da gravidade, G. Substituindo esses valores aí nessa fórmula, nós vamos ter que P2 vezes a área vai ser igual a P1 vezes a área mais massa vezes a gravidade. Todavia, contudo, embora, porém, quando trabalhamos com fluidos, é melhor trabalharmos em termos de densidade do que trabalharmos em massa. Então, vamos achar a massa em função da densidade. Por definição, nós temos que densidade é massa dividido pelo volume. Então, passando o volume, multiplicando e isolando a massa, eu vou ter que massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, eu vou ter que o peso dessa massa de água vai ser ρ, que é a nossa densidade, vezes o volume do cilindro, vezes G. Analisando aí o cilindro pela figura, vocês também podem ver que o volume dele é dado pela área da base, ou seja, a sua área de seção transversal, A, vezes a altura do cilindro, que de fato vai ser Y2 menos Y1. Então, vamos substituir esses termos na equação. Substituindo esses termos na equação, nós vamos ter P2 vezes a área, vai ser igual a P1 vezes a área, mais ρ vezes G, vezes A, vezes, abre parêntese, Y1 menos Y2. Agora, nós vamos dividir toda essa equação por A. E aí nós vamos ter o seguinte resultado. P2 vai ser igual a P1
mais ρ vezes G vezes Y1 menos Y2. Com isso aí, nós obtemos uma expressão geral para calcularmos a variação da pressão em função da profundidade. Vamos agora usar essa equação no exemplo prático. Vamos, por exemplo, calcular a pressão que um mergulhador ele sente quando está a uma determinada profundidade. Para calcularmos a pressão sentida por um mergulhador nadando a uma certa profundidade, em um rio, num lago ou até mesmo no mar, vamos estabelecer primeiramente que o nosso Y1, ou seja, nosso nível superior, vai ser a interface entre o ar atmosférico e a água. Vai ser a superfície da água. Então, nesse caso, eu vou ter que o meu Y1 vai ser igual a zero. O meu Y2 vai ser a profundidade onde ele está nadando. Eu vou denotar por H. Só que como está abaixo da superfície, vai ser menos H. Vamos estabelecer também, se meu Y1 é a superfície da água, então eu tenho que minha pressão, P1, minha pressão superior, vai ser a pressão atmosférica ao nível do mar, que eu vou denotar agora por P0. Com isso, eu vou ter que a pressão experimentada por esse mergulhador, nadando a uma certa profundidade, vai ser igual a P, igual a P0, mais ρGH. Lembrando que essa expressão só vale para pequenas profundidades, onde a densidade da água, em função da profundidade, ela é constante. Agora vamos calcular a variação da pressão em altitude. Então vamos estabelecer que o nosso nível inicial vai ser o nível do solo, que pode ser até mesmo o nível do mar, e a nossa altitude vai ser H, e o nosso nível inicial vai ser o zero. Substituindo na equação, nós vamos ter que P vai ser igual a P0, ou seja, a minha pressão ao nível do mar, ou em relação ao nível que eu estou tratando, menos ρ vezes G vezes H. O que é que vocês podem perceber? Percebam que, estabelecendo um nível, por exemplo, 1000 pés, se eu começar a subir em relação a esse nível, vocês percebam que minha pressão ela vai começar a diminuir, até pela própria equação. Se eu descer, a minha pressão ela vai aumentar. Lembrando que esse caso só é válido para pequenas variações de altitude, onde a densidade do ar ela é constante. Se eu quiser calcular, por exemplo, a variação de pressão para grandes altitudes, aí eu já não posso usar porque a minha densidade ela vai ser variável. Pois bem, pessoal, é isso aí. Obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, que é muito importante para esse canal crescer. Bom final de semana a todos e até a próxima.